Graça e paz. Amém, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra do Senhor, para trazer aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, através da vida dos nossos pastores, através das palavras que têm sido direcionadas para as nossas vidas, tem sido uma bênção, tem nos alimentado espiritualmente, e eu espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração também, amém? Vamos orar então, pedir ao Senhor que Ele venha abrir os nossos olhos espirituais nessa noite. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, lida. Ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus, que está aqui à nossa disposição para nos encher, para nos fazer transbordar de Ti, Pai. Venha, ó Deus, nos encher, venha, ó Deus, nos capacitar, venha, ó Deus, abrir os nossos olhos espirituais, Pai amado. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pedimos, ó Deus, que aonde quer que essa palavra chegue, que ela seja um manancial, Senhor, que ela venha, ó Deus, ser um divisor de águas, que ela venha, ó Deus, dar frutos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra do Senhor hoje nos leva a refletir lá no livro de Juízes 6, 24, a partir do versículo 1 até o versículo 24. Conta a história de Gideão. Acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar de Gideão. Gideão, ele foi um homem muito usado pelo Senhor na época dele, no tempo dele, Gideão, ele foi um libertador, foi usado como um grande líder para libertar o povo de Deus de todo um tempo de sofrimento que eles estavam vivendo. Vamos ler então? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Juízes. Lá no comecinho da Bíblia, Juízes. Vamos compartilhar, vamos fazer a leitura para que você entenda melhor a história desse homem. 6, a partir do versículo 1. Amém? Fala assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E, prevalecendo na mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam como os seus gados e tendas e viam como gafanhotos. Em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta dos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos os quanto os oprimiam. E os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Aí vai lá no versículo 11, que fala assim, Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava olhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Olha o que Gideão estava fazendo. Ele estava ali cuidando do trigo, porque os midianitas iriam subir para tomar toda a colheita. Então ele estava ali cuidando,
Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, como livrarei eu Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tadinho dele, né? E o Senhor lhe respondeu: Porquanto eu lhe hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o Senhor que fala comigo. Rogo-te que daqui não se apartes, até que eu venha a ti e te traga o meu presente, e ponha-te perante a ti. E disse: Eu te esperarei até que voltes. 19. Entrou Gideão e preparou um cabrito com bolos asmos e uma elfa e farinha e carne, e pôs num açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, e põe sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor que estava falando com ele. E ele disse: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar para o Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Essa é a história de Gideão. Quem é Gideão aqui? Um homem, né, que se considerava pequeno, que considerava sua casa a menor de todas, e ele da sua casa ainda era o menor de todos. Gideão era um moço temeroso, que sentia muito medo. Eu não sei se você sente muito medo, se você já sentiu muito medo, mas eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. E o Senhor trabalhou isso muito na minha vida. E aqui eu vejo Gideão como uma pessoa que tinha medo pelas circunstâncias do que ele estava vivendo. E a primeira coisa que a gente aprende aqui com Gideão é que todos nós devemos ter o desejo de melhorar, de mudar de vida em todos os aspectos. A gente precisa ter esse desejo de melhorar. Não nascemos para ficar do mesmo jeito. A gente nasceu para ser moldado pelo Senhor todos os dias, e quando nós nos deixamos ser moldados, nós automaticamente melhoramos, crescemos, né? E Deus, ele começou a mudar a história do povo de Israel através da vida de Gideão. Mas por que Deus fez isso? Porque Gideão, ele decidiu mudar, e quando nós decidimos mudar também, Deus começa a agir na vida da gente, né? Deus transformou o medo de Gideão em coragem. A gente vê aqui, quando a gente começa a ler, que Gideão, ele estava com medo, ele estava guardando a colheita, guardando o trigo, porque ele sabia que os inimigos iriam tirar tudo dele, e ele estava ali guardando, né? E Deus começa a tirar esse medo de Gideão e transformar em coragem. Deus mandou um anjo para falar com ele. Mas
Gideão ainda estava ali sem saber se era um anjo mesmo. E aí a incredulidade dele não deixava ele crer que era um anjo que estava falando com ele. E quantas vezes o Senhor está falando conosco, o Senhor quer fazer algo nas nossas vidas e nós estamos sendo incrédulos. A palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo também. Lá no livro, deixei marcado aqui já no livro de Hebreus. Hebreus 11, versículo 6 fala assim: pela fé, Noé definitivamente, avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a sua salvação e a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ora, versículo 6, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, naquela hora, Gideão ele precisava ter fé. E o que o Senhor muitas vezes pede de nós? Que nós possamos acreditar naquilo que Ele me prometeu, naquilo que Ele te prometeu, naquilo que nós fomos chamados para ser. Né? Deus transforma aquele medo de Gideão em coragem. Né? Gideão estava temeroso naquele momento, mas o Senhor fala para ele: não temas. E a incredulidade dele foi tanta que ele perguntou: mas se é o anjo mesmo, se é o Senhor mesmo falando comigo, então me espera aí, eu vou ali preparar algo para você e vou trazer, e você fica aqui me esperando. E o Senhor, com toda a misericórdia, né, fez com que o anjo ficasse ali esperando. Gideão ia até lá preparar os presentes e trazer até ele. O Senhor tem paciência conosco. O Senhor nos ama de tal maneira que Ele tem paciência. Ele nos aguarda para tirar todo esse medo, toda essa insegurança do nosso coração e transformar em fé, né? Deus transforma a incredulidade em fé. Mas nós precisamos decidir por isso, falar: Senhor, eis-me aqui, mostrar as nossas fraquezas, porque nós temos, né? Gideão não teve medo de mostrar a fraqueza dele, né? De falar: Senhor, eu quero saber se é o Senhor mesmo que está falando comigo. Então não tenha medo de se expor ao seu Deus, de se expor ao seu Pai, de falar: Senhor, esse sou eu, sem máscaras, sem nenhum tipo de artifício, tão somente eu. E o Senhor vai te aceitar do jeito que você é, querido, e te transformar e te moldar, nos moldar. Deus transformou a derrota daquele homem em vitória, a derrota daquele povo em vitória. Aquele povo vivia sofrendo constantes ataques do inimigo, né? Os medianitas vinham e roubavam a colheita dele. O povo de Deus passava fome, passava miséria, tinha tribulações, pobreza, viviam em pobreza, mas o Senhor se levantou e através daquele líder, daquele guerreiro, o Senhor fez com que o povo dele fosse liberto mais uma vez. Então as batalhas vão vir constantemente nas nossas vidas, mas o Senhor sempre vai levantar. Tenha isso com certeza no seu coração. O Senhor sempre vai levantar na sua vida uma estratégia, sempre vai levantar em você uma estratégia para você alcançar a vitória. Nós não nascemos para ser derrotados. O momento que nós passamos de tribulação, de guerra, de pobreza, muitas vezes de miséria, seja espiritual, financeira, eu não sei, mas o Senhor não nos permite ficar nesse tempo. O Senhor nos tira para que nós possamos experimentar o que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? E o Senhor levantou aquele juiz, né? Aquele homem contra os seus inimigos. E esse juiz, Gideão, através da vida dele, Deus mudou
a história de todo o povo de Israel, né? Transformou aquela derrota em vitória. Que o Senhor possa também te usar, querido, para que você seja, através da mudança da sua vida, através da mudança das suas atitudes, através de você, comece uma revolução na sua casa, na sua família, nos seus amigos, no seu ciclo de amizades. Eu creio que o Senhor, Ele tem o melhor para as nossas vidas, mas nós precisamos de verdade decidir mudar. Será que nós estamos querendo realmente mudar? Esse é o ano do conserto, esse é o ano da decisão, esse é o ano do posicionamento. Como eu e você queremos nos posicionar diante do Senhor? Que essa palavra ela fique no seu coração e que você decida, assim como Gideão, não ser medroso, deixar o medo de lado e confiar no Senhor de todo o seu coração. Um beijo. Que Deus te abençoe e que essa palavra seja rica e que ela possa dar frutos aí na sua casa e principalmente para você. Amém?